Aqui nessa aula onde a gente vai fazer o deploy no Heroku, tem alguns detalhes que aconteceram, que os alunos tiveram vários problemas. Depende da versão do Java, depende da sequência do processo. Se você faz alguma alteração, você daí tem que gerar o jar, dar o commit, subir para o Heroku de novo. Então, se você errar em algum passo, a gente pede que você reveja todo o passo novamente até você pegar o jeito. Geralmente, quando a gente repete os passos pela segunda, terceira vez, a gente corrige algum problema e cuida para seguir as sequências corretas, tá? Nós fizemos aqui também, aqui na aba da descrição, um tutorial com 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são assim 6 problemas mais comuns que o pessoal teve nessa aula, tá? Então, se você teve algum problema durante a aula, não funcionou corretamente, dá uma olhadinha aqui na aba da descrição antes de você pedir o suporte, tá? Então, por exemplo, erro mais comum, erro 500, é quando dá um erro dentro do seu projeto. Pode ser um erro no código, um erro de banco de dados. E daí você, lá no Heroku, você executa o comando com Heroku logs -tail, tá? Pode ser também erro de URL que não está sendo mapeada errada também. Outro erro muito comum, HTTP 404. Tá? Pode ser erro no banco, pode estar dando um erro no código, pode ser uma URL no teu projeto que está mapeada errado. Então, para a gente ver, dê o comando no Heroku logs-tail. Tá? Como que você vai dar esse comando? Vai ser mostrado dentro da aula. Tá? Essa aula aqui ela tem mais de 1 hora. Então, ela tem que ser seguida, os passo a passos bem certinho para você conseguir colocar o teu projeto no ar. Outro detalhe, a aplicação, como o Heroku, ele tem a versão paga e a versão free. Então, a versão paga, você tem a sua aplicação rodando 24 horas em alta performance. A versão free, o teu projeto ele não fica rodando 24 horas, tá? Ele roda durante alguns minutos, depois ele para. Então, daí você vai fazer a primeira requisição, pode acontecer de não dar certo. Aí você vai fazer a segunda e a terceira requisição, né? Segundo e terceiro teste, aí já vai estar funcionando. Tá? Isso acontece porque daí o Heroku ele derruba a tua aplicação para não consumir recurso, porque você não está pagando por ele. Tá? Então, você só vai usar de vez em quando. Alguns alunos precisaram especificar a versão do Java, tá? Como que você especifica a versão do Java no projeto? Tá? Então você tem aqui a opção que você vai modificar o pool, aí você vai adicionar o arquivo system.properties na raiz do projeto, e aqui tem a descrição, e daí você, aqui para baixo, você vai em projeto, properties, Java Compiler, seleciona a versão do Java, depois preferência Java, e na instalação da tua JRE você configura também a tua JRE, tá? Como que você gera o jar novamente? mvn clean compile. Toda vez que você gera o jar, você tem que dar um git dd, aí um git commit -m com a mensagem e um git push para o Heroku master, tá? Para suas alterações ser enviada para o servidor para você fazer o teste da hospedagem. Um problema comum que acontece também dos dados, se os seus dados estiverem sendo apagados, tá? Então você vai pegar o teu application.properties e você, aonde tem o Hibernate DDL automático, onde ele faz a criação ou atualização do banco de dados, se vai estar create, você troca para update, tá? Porque o create ele apaga e cria de novo, o update ele só atualiza. Erro ao dar comando do mvn install, então daí você pode dar o mvn clean, verifica se o build e o jar foi gerado, tá? E caso você precise, você pode dar um run maven install também. Para você ver o log de erro do projeto dentro do Heroku, tá? Qualquer probleminha, depois que você passar por essa aula, você vai chegar no final da aula, vai tentar rodar a tua aplicação, vai testar. Se não funcionar, a primeira coisa que você vai fazer é ver o log com Heroku log tail. Tá? Outro detalhe que pode acontecer, não consegue acessar o terminal.
Então daí você pode tentar acessar como administrador. Tudo isso vai ser ensinado na aula a partir de agora. Eu só estou colocando como alerta para qualquer probleminha que acontecer durante a aula. Você tem aqui na aba da descrição, você tem esse tutorial, tá? Aí tentou, não deu certo? Aí sim você vem aqui e pede o suporte, que daí a galera vai te ajudar. Tá? Então vamos continuar a partir de agora. A gente vai entrar com o Tadeu aqui, tá? A partir de agora, onde vai ser 1 hora de aula, onde vocês vão aprender a colocar o teu projeto e a testar o teu projeto real dentro de uma hospedagem do Heroku. Opa, fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu me chamo Tadeu e eu tô gravando esse vídeo, pessoal, porque alguns alunos do curso Formação Java Web do JDev Treinamento pediram para me auxiliar no deploy de aplicações no Heroku, serviço de cloud, né, de nuvem aí, Heroku, tá? Eu acabei de ligar meu computador agora, vou fazer aqui com vocês, tá? Não preparei muita coisa, vai ser meio de improviso aqui, tá? E a gente vai então dando aí os passos conforme necessário, né? Vou fazendo junto com vocês aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou abrir o meu browser. Puxar ele para cá. A gente vai acessar aqui o Heroku, tá? Eu vou pesquisar no Google Heroku. E aqui, ó, o segundo link. Ah, tá escrever errado aqui, né? Deixa eu ver. Escrever certo que fica mais bonito, né? Heroku. Tá aqui, ó. Primeiro link. Eu vou clicar aqui. E aqui eu acessei, então, a página do Heroku, tá? Heroku.com. É importante aqui, pessoal, que vocês tenham uma conta no Heroku ou então criem uma conta no Heroku. Se você não tem uma conta no Heroku, você pode criar aqui em Sign Up, tá? Você clica aqui nesse botão e aqui tem os formulários aqui para preencher os dados e criar uma conta gratuita, tá? Create Free Account, uma conta gratuita. Eu vou voltar e eu vou aqui em Login, porque eu já tenho uma conta, tá até aqui meus dados preenchidos já, e eu vou efetuar o login. Feito isso, né, abriu aqui meu dashboard de projetos. Eu até tenho aqui um projeto de teste, tá, que eu tinha feito com esse projeto que a gente vai fazer o deploy. Mas não tem problema, tá? Eu vou criar um outro projeto com outro nome para a gente fazer. Bom, depois que você fizer login, tá? Que você cair aqui no seu dashboard, para você acho que vai aparecer um pouco diferente aqui, porque você não deve ter nenhum projeto, né? Ou se você tiver outros projetos já com deploy, né? Vai estar com essa cara aqui mais ou menos, mas provavelmente você não vai ter nada, principalmente se for conta nova. Então o que a gente vai precisar fazer? Aqui em New, tá? Clica aqui em New e aqui na opção Create New App, a gente vai criar um novo app aqui. Aí eu vou chamar aqui dar um nome para ele, ó, Spring Web MVC. Ele fala que eu não posso utilizar porque já existe, tá? Esse nome ele verifica a nível de rede mesmo e também nos meus projetos. Então, vou dar um outro nome aqui para ele aceitar. Spring Web MVC Heroku, tá? Vou dar esse nome aqui. Aí tem o país, né?
escolher a região, só tem United States e Europa. Eu vou deixar aqui como Estados Unidos. Eu vou clicar em Create App. Então a gente está criando um novo app aqui para fazer o deploy da nossa aplicação. Aí, se eu descer um pouco mais, ó, ele tem aqui algumas instruções, tá vendo? Ó, repare que é bem parecido com o Git, tá? Se você tem afinidade com o Git, conhece o Git, você vai ver que os comandos são bem parecidos. A gente vai deixar essa tela aqui, a gente vai precisar desses comandos, alguns deles, tá? Reparem que aqui, ó, tem Heroku CLI, tá? Command Line Interface, tá? CLI significa Command Line Interface. A gente basicamente, através do terminal, digitar comandos e fazer as coisas funcionarem, tá? Eu vou abrir meu CMD, meu terminal aqui do Windows. Vou digitar Heroku, tá? Reparem que eu não tenho o Heroku instalado aqui na minha máquina, então eu tenho que baixar o Heroku CLI. Só que eu vou clicar com o botão direito aqui, abrir em uma nova guia, porque eu vou precisar desses comandos aqui, eu não quero perder eles, apesar que eu posso clicar em Deploy aqui e ter acesso a eles novamente. Mas eu vou deixar essa página aqui em standby. E tá aqui, ó. Heroku CLI ou CLI Command Line Interface. O que eu vou fazer? Então eu vou download and install, né? Preciso instalar aqui, eu estou usando o Windows 64-bit, eu vou clicar aqui. E ele vai tá baixando um instalador aqui para mim, ó. Beleza. Agora eu vou clicar sobre ele. E vou aceitar as alterações para ele poder instalar. E vou manter essas opções, ó. Heroku CLI 7.35.1, setPath do Heroku. Isso aqui é importante porque ele vai setar nas variáveis de ambiente para mim, no meu path. Basicamente a pasta bin, né? Ou então concernente aí a pasta bin de outras aplicações que contém os comandos, né, do Heroku para serem executados ali no terminal. Então, deixe marcada essa opção. Essa também, tá? É de Local App Data. Tá? Isso aqui, basicamente, ele vai prevenir que o Windows Defender fique reclamando, né, disso aqui, possa dar algum problema lá, possa encarar isso daqui como um malware, alguma coisa desse tipo, né? Você vê aqui, ó, Heroku Windows Defender Exclusions, né? É fortemente recomendado, tá? Às vezes o Windows Defender ele pode querer chiar, achar que isso aqui é um problema para sua máquina, e na verdade não é, né? A gente está sabendo o que está fazendo, a gente sabe o que está fazendo, que é algo seguro, né? Então, mantenha os três aqui selecionados, dá um Next. Aí, install, tá? Manter o padrão aqui do diretório. E vamos aguardar um pouquinho a instalação. Então, ele está adicionando aqui o meu path, né? A pasta bin, realmente, né? No Heroku também é /bin, né? Aqui a pasta onde vai ter os comandos de execução ali no terminal. Beleza, terminou, vou dar aqui um close.
Agora eu vou fechar o terminal, vou abrir de novo, cmd. Agora se eu digitar aqui Heroku, perceba que agora o comando Heroku ele é reconhecido no meu terminal, tá? Então, tá funcionando então o nosso Heroku CLI. Bom, agora já criamos um aplicativo aqui, né? Um app aqui no Heroku. O que eu vou fazer, tá? Antes de preparar o projeto, eu vou executar esse comando, Heroku Login, tá? Porque eu consigo fazer o login aqui direto no meu terminal. Tá? Eu preciso fazer esse login aqui no meu terminal para mim utilizar esses comandos e fazer o deploy na aplicação. Tá? Na verdade, eu posso utilizar os comandos sem o login, mas para mim fazer o deploy aqui nesse remote aqui no meu aplicativo, eu preciso fazer o login. Então, ó, primeiro comando aqui, ó, Heroku Login. Tá? Então eu posso vir aqui e vou dar um CLS para limpar aqui a tela. Posso digitar ó, Heroku Login. Então, ó, press and key to open up the browser to login or key to exit. Se eu pressionar aqui, der um enter, tá, ele vai sair. Então, ele está falando que eu tenho que pressionar um enter para mim fazer o login. Então, eu vou pressionar um enter. Pressionei o enter. Ele não fez nada, deixa eu pressionar novamente. Ah, agora foi, né? Ah, legal. Ó, ele abriu uma outra aba, agora eu tenho que clicar em login. Eu cliquei em login. O que ele fez aqui no meu terminal? Deu um done, né? E, ó, logado com tadeupalermoti@gmail.com, que é o e-mail da minha conta. Então ele fez login aqui no terminal. Feito isso, estou preparado para fazer o deploy. Nossa. O que eu vou fazer então? Onde que está o projeto, tá? Que a gente vai fazer o deploy. Está aqui no meu GitHub. Então, github.com/TadeuEspíndolaPalermo. Aí você pode vir aqui em Repositories, tá? Qual projeto que é? Então, esse projeto aqui, ó, Spring Web MVC. Tá? Basta clicar nesse projeto, é esse projeto que a gente vai fazer o deploy. Clica aqui em Clone or Download e aqui, ó, para copiar, que a gente vai fazer o clone aqui com HTTPS, tá? Vou vir aqui então, voltar no terminal, tá? Pressionei aqui para copiar esse link. Voltando aqui, tá? É importante também que você tenha o Git instalado, tá? Você precisa ter o Git instalado aqui na sua máquina também. Se você não tiver, você pode fazer o download aqui via zip mesmo, tá? Mas instale o Git, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou dar aqui aqui na minha pasta Tadeu Espíndola mesmo, git clone, espaço, eu vou colar esse endereço que a gente acabou de copiar. Ele vai fazer o clone do projeto. Legal. Legal, agora eu vou acessar o projeto. CD Spring, vou dar um tab, ele já completa e eu acesso o projeto. Só dar um dir. Tá aqui o meu projeto já clonado, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui minha ideia Eclipse. Estou usando a versão 2019-09, tá? Mas já existe a 2019-12. Eu até tenho ela instalado aqui. Esse tipo de launch aqui é porque eu tenho um plugin chamado CodeMix instalado, que eu utilizo Angular IDE como plugin aqui da minha IDE Eclipse. E aí ele tem essa abertura aqui, tá? Mas provavelmente para você vai estar diferente disso aqui. Mas é o Eclipse, tá? Eu estou abrindo o Eclipse aqui. É o Eclipse que eu utilizo aí no dia a dia para dar suporte para os alunos e tenho meus projetos aqui pessoais, alguns né, deles e tal. E eu tenho, tá, nesse Eclipse, o plugin do Spring Boot, tá? Você pode até ver aqui esse ícone, tá?
do meu boot dashboard. Então, eu vou importar aquele projeto aqui. Eu vou aqui em File, Import, Existing Maven Project, tá? Que é um projeto Maven, e Browser, tá? Então, o nosso projeto ele tá aqui, né, em C, usuário, Tadeu Espíndola, e o Spring Web MVC, tá? Que é esse caminho aqui que a gente fez o clone. Então, eu vou selecionar a pasta e Finish. Ele vai importar aqui para mim. Aqui, ó. Spring Boot, tá? É esse o nome que ele tá. Eu vou clicar aqui nesse backgrounds, tá? Ver o que ele tá fazendo aqui, ó. Ele tá importando o projeto. Na verdade, ele tá dando um refresh aqui no meu workspace primeiro, né? Tá dando um refresh aqui, eu tenho vários projetos. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu expandir aqui. Aliás, né, ele já até fez aqui pra mim o import, eu que não percebi aqui, tá? Eu não sei nem porque que ele colocou esse Spring Boot aqui. Aqui abaixo, deixa eu dar um refresh. Botão direito. Opa. Cancel. Botão direito. Cadê o refresh? Não tá aqui. Tá, esse projeto parece que tá fechado, né? Realmente tá fechado, né? Ele tá com o íconezinho de um projeto fechado, né? Porque na verdade ele tá com o mesmo nome desse daqui. Eu acho que eu já tinha ele aqui, né? De qualquer forma, deixa eu excluir. Deixa eu dar um delete aqui. Sem marcar aqui para ele não excluir do disco, tá? Eu acho que eu já tinha aqui, eu nem percebi. Deixa eu deletar isso também, tá? Não deixe marcado aqui para ele não excluir do disco, tá? Deixa eu fazer de novo aqui. Beleza, então vamos aqui, ó, File, Import, Existing Maven Project, Browser, e tá aqui, né, onde a gente fez o clone aqui, né, essa pasta aqui, usuário Tadeu Espíndola, selecionar e Finish. Ficar de olho aqui. Aqui, ó, Spring Boot, legal. Então esse daqui, ó, é esse nosso projeto que a gente vai fazer o deploy. Eu vou startar esse projeto, tá? Primeiro eu vou abrir o pgadmin e eu vou startar esse projeto, tá? Eu vou clicar com o botão direito sobre ele e vou vir aqui Run as Spring Boot App. Vamos aqui em console. Tá, o projeto startou. Deixa eu executar ele aqui. Deixa eu colocar a senha aqui do meu pgadmin. A gente já vai utilizar ele aqui. Localhost 8080, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Rolar Spring Boot. Esse é o projeto, né? Cadastro pessoa. Aí ele vai pedir uma senha.
A senha, se não me engano, é essa mesmo, né? Essas credenciais que tá aqui, Tadeu. A senha 123. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Já tenho aqui já no meu banco de dados, tá? Deixa eu expandir aqui. Aqui, ó. Spring Boot, tá? Esse banco daqui. Ó, aqui nas tabelas eu tenho usuários role. Se eu ver aqui, aqui, ó. Usuário 1 com o role 1, que é admin, né? Deixa eu abrir aqui o usuário. Aqui, ó, Tadeu, ad 1, senha 123 criptografada. E é isso aí. O nosso foco não é o projeto, é o deploy, né? Então, tá aqui, né? O projeto tá funcionando, né? Um projeto Spring MVC, onde eu posso fazer um cadastro aqui de pessoas, né? Informar aqui o sexo, profissão, pesquisa, gerar PDF, relatório, né? PDF com Jasper, editar, excluir, tá? Um CRUDzinho básico, né? Então esse é o projeto que a gente vai fazer o deploy. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar o projeto. Eu vou dar um stop no servidor, estou rodando localmente aqui, tá? E o que a gente vai precisar? A gente vai precisar criar aqui na pasta raiz do projeto um arquivo chamado procfile. Esse arquivo é necessário para que o deploy seja feito no Heroku. Tá? Então, vou clicar aqui, ó, botão direito, New, Other, File, e vou dar o nome de procfile. Procfile. Somente isso, tá? Sem extensão e o P maiúsculo, tá? Tem que ser exatamente assim e dar um finish. Nesse procfile, o que eu preciso colocar? É um projeto web, então web, Java. É um projeto Maven, tá? Então, eu ponho aqui -d server.port igual. Eu coloco aqui um cifrão port, aí -d spring.profiles.active é igual a prod, tá? Isso de produção, tá? A gente vai ter que tirar aqui os profiles, né? E o profile que vai lá para o Heroku é de produção. Então, por isso que a gente coloca aqui como prod, -jar, e a gente coloca aqui target barra, aqui vai o nome, tá, do jar, tá, depois que a gente faz o build do projeto, a gente dá um install, tá, o Maven install. O que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos parar aqui por enquanto e vamos vir aqui, ó, tá vendo que minha pasta target, ela não tem nada, tá vazia, né? O que eu preciso fazer? Eu posso vir aqui no projeto, botão direito, Run as, Maven install, tá? Ou então, eu posso, aqui diretamente, tá, pelo terminal, se você tem um Maven instalado, setado aí nas variáveis de ambiente, tá? Para você utilizar os comandos dele no terminal, você pode vir aqui e dar um mvn install, tá? Dessa forma aqui também. Vou fazer assim, mas você pode fazer pelo Eclipse, tá? Botão direito, Run as, Maven install. Então, vou fazer por aqui pelo terminal, porque ele vai gerar para mim um arquivo jar do projeto. Vai fazer o build, né? Aí baixar aí as dependências e fazer todo o processo de build aqui. Ele deu alguns erros aqui de encoding, tá? Mas isso não vai ter problema pra gente. O importante é que ele baixe todas as dependências, né? E consiga finalizar o build. Deixa eu fechar isso daqui. Deixar minimizado. Aqui no meu computador. E ele está fazendo aqui, né? Baixando algumas dependências, né, do projeto, fazendo o processo de build que ele faz, que ele estaria fazendo se eu clicasse com o botão direito também ali no Eclipse, né?
escolher esse Maven install através do RunS, né? RunS. Isso que ele está fazendo, ele vai gerar aqui, ó, na pasta, finalizou, né? Build Success. Aqui na pasta Target, se eu ver aqui, botão direito, dar um refresh, você vai ver que ele gerou para mim aqui, ó, o arquivo que eu preciso, ó, o jar aqui no meu projeto. Então eu vou clicar sobre ele, botão direito, eu vou clicar em Rename, tá? Só para mim pegar o nome dele, completo, Ctrl C, seleciono tudo, Ctrl C, cancelo o Rename, tá? Que eu só fiz isso para copiar o nome dele. E aqui volta no meu próprio file. O que eu coloco aqui agora, pessoal, depois de target, tá? Target barra o nome aqui do meu arquivo. .jar. Então eu vou dar aqui um Ctrl V, tá? Spring-boot, traço 0.0.1, que é a versão, traço snapshot.jar. Então é isso aqui, ó. Nosso arquivo Procfile é isso aqui. Eu vou Ctrl S para salvar. E o que a gente tem que fazer então, né? A gente está trabalhando com um profile. Então, aqui em Resources eu tenho um arquivo chamado application.properties. Esse arquivo eu vou ter que dar um nome de um profile para ele, tá? Que ele vai ser o profile, no caso aqui, de desenvolvimento. Então, eu vou vir aqui na primeira linha, eu vou colocar spring.profiles.active igual a dev. Então, assim, qual que é o profile ativo para esse application properties? É o profile de dev, né? Deixa eu salvar aqui. Ele tá reclamando. Deixa eu ver por que ele tá reclamando aqui. Deixa eu ver aqui. Ele está reclamando aqui. Não está aceitando. Não está aceitando meu profiles, tá? Mas beleza. Vamos resolver isso depois. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar aqui um outro application.properties aqui na pasta resources, o botão direito, new, other, file, e vou dar um nome para ele de application. Traço prod.properties. Vou dar um finish. Nesse arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, primeira coisa, que eu preciso aqui, aliás, para não ficar muito longa essa aula, pessoal, para mim não ficar digitando, tá? Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou copiar algumas coisas aqui, porque senão esse vídeo vai ficar mais longo do que já tá ficando, né? Então, vamos lá. Para mim não ter que ficar digitando, a primeira coisa, eu vou colocar aqui, ó, o DDL Out como create, tá? Para que ele possa criar as tabelas no primeiro deploy. Vou colocar aqui algumas propriedades do JPA. Você pode pausar o vídeo aí e copiar, tá? Tranquilamente. E vou precisar aqui também de algo que eu não tenho, que eu vou precisar depois que eu criar o meu banco lá no Heroku, tá? Que é o Spring.
datasource.url. Tá? Eu não tenho isso daqui ainda, mas eu vou conseguir ir lá no Heroku depois que eu criar meu banco. Por enquanto, por hora, eu vou salvar. Tá? Isso aqui é algumas propriedades do JPA, tá? Para ele mostrar os SQLs, né, que ele vai criar durante o uso da aplicação. Para ele formatar o SQL, né? O type aqui, o info, e SQL comments true, tá? Para ativar os comentários de SQL aqui no log, né? Só tô incomodado com isso daqui, tá? Eu não sei porque que ele tá fazendo isso daqui. Realmente tá bem estranho, né? Eu vou até copiar e colar de um outro projeto que eu tenho para ver se não é um erro de digitação que eu não tô enxergando aqui. Ah, era isso mesmo, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu copiar aqui embaixo. Não, mesma coisa, ó. Por que agora deu, né? Possivelmente porque eu tinha que primeiro criar esse arquivo aqui, ó. Tá? Primeiro cria esse arquivo application-prod, depois cria esse profile aqui de dev, tá? Aí não vai te dar o erro, tá? Então é isso aí. Bom, eu preciso completar aqui com a URL do meu banco, tá? Então vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no Heroku. Tá aqui, ó. Vamos aqui em Overview, botão direito, tá? Vou abrir em uma nova guia. Aí clica aqui, ó, Configure Add-ons. Aí, ó, em Add-ons, pesquisa por PostgRE. A gente vai utilizar o PostgRE aqui nesse projeto, ó, Heroku Postgres, tá? Então clica aqui. E aí, ó, tem algumas opções aqui, ó. Tem o Free, que é o que a gente vai utilizar, e as opções pagas, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, vou colocar aqui em Free, que é gratuito que a gente quer, e vou clicar em Provision, tá? Para provisionar para mim esse recurso aqui do banco de dados. Beleza, agora eu clico aqui, ó, em Heroku Postgres. Ele vai me abrir uma outra aba, tá? Onde eu vou conseguir acessar as propriedades do banco. Aguardar um pouco. Ó, ele criou. Aí eu venho aqui, ó, em Settings, View Credentials. E tá aqui, ó. O que eu preciso lá para o meu arquivo application-prod.properties é essa URI aqui, ó, completa. Então eu vou até o final, né? Ctrl End, copio ela, Ctrl C e volto aqui e coloco ela aqui, ó. Colo ela aqui e salvo. Então, salvei. Beleza. Era basicamente isso que eu precisava. Esse arquivo aqui, com profile de prod, tá? Que eu especifiquei aqui, o profile, que eu vou utilizar aqui no meu deploy. E esse aqui ficou como de dev, né? Então, é isso. Deixa eu limpar aqui, né? Esse console nem estou utilizando. Próximo passo, bom, agora então a gente preparou aí a aplicação para o deploy, né? Então, isso aqui não precisa mexer, que isso aqui é para rodar local. Tá? Importante que você coloque essa URL aqui lá do Heroku, né? Para fazer a conexão com o banco de dados que a gente criou lá. E agora vamos voltar aqui. O que a gente vai fazer? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Criamos o banco, colocamos a URL lá.
É basicamente isso, né? Então vamos... Deixa eu voltar aqui. Vamos vir aqui no terminal. E agora a gente vai ter que vir aqui. Você lembra que eu tinha falado, né, que para deixar aqui em standby essa aba de deploy? Então, agora a gente vai utilizar ela, ó, tá? Veja bem, tá? Primeiro a gente fez o login no terminal, tá? Agora, o que ele está falando? Para CD My Project. Eu já estou no projeto, tá? Então, não preciso fazer isso. Git init. Não preciso fazer o git init. Por quê? Porque eu já tenho uma pastinha aqui dentro chamado .git. Tá? É isso que ele cria com o git init. Ele inicia um repositório para mim. Só que eu já tenho, porque eu já fiz, vocês lembram que eu já fiz aqui o clone direto do GitHub? Então ele já tem aqui o... Deixa eu voltar aqui. Ele já tem essa pastinha oculta.git, tá? Então eu não preciso dar esse comando. Qual o comando que eu vou precisar dar então? Esse daqui, ó, que eu vou precisar executar, né? Então esse aqui, ó, eu vou criar um novo remote, tá? Eu vou linkar esse repositório do meu projeto, lá com o Heroku, tá? Através do comando remote. Esse comando também existe no Git, né, normal, para a gente fazer esse link em projetos com repositórios. E no Heroku é assim, tá? Eu vou copiar aqui, vou dar um Ctrl C e vou linkar o meu projeto com esse repositório que eu criei aqui do meu app, tá? Chamado Spring Web MVC Heroku. Tá? Então esse aqui é o meu repositório que eu criei, meu app aqui no Heroku. Eu vou vir aqui e vou só colar e dar um Enter. Então, a partir desse momento, ele vai linkar. Então, tá vendo? Linkou aqui para mim, ó. Ele até dá o link aqui do remote que ele fez. Se eu dar um git remote agora, perceba que eu tenho o origin, né, do git mesmo, e o Heroku. Então, eu tenho duas origens agora aqui no meu repositório. Feito isso, né, o que ele fala? Preciso dar um git add, né? Preciso adicionar os arquivos na área de stage aí para mim poder fazer o commit, né? Isso aí, quem trabalha com Git já conhece isso, né? Então, git add espaço ponto, tal, você copia exatamente da forma que está aqui. Tá? Da forma que está aqui. Mas é exatamente isso que eu digitei aqui, ó. Aí. Aqui, ó. Beleza, vamos lá. Foi, né? Então, voltando aqui, ó. O que ele fala? Git commit, tá? Então, eu vou copiar e vou dar o commit agora lá no meu repositório. Isso aqui, pessoal, já é o comando do deploy. Tá? Eu vou copiar, só que eu vou alterar. Eu vou mudar esse texto. Isso aqui é a mensagem do commit. Eu vou colocar commit inicial. Tá? Então, esse aqui é o comando de deploy. Tá? Eu vou... Aliás, ó, estou preceptado aqui. Isso aqui é só o commit, tá? Isso aqui é só o commit. Aqui sim, ó. Aqui sim é o comando de deploy mesmo, final, tá? Git push Heroku master. Bom, esse aqui eu não vou precisar utilizar porque é o mesmo comando disso aqui, ó. Tá? Ele fala assim, ó, se o seu repositório já existir, então só faça isso. Né? Foi o que a gente fez. A gente ignorou essas duas etapas e já fez isso aqui. Tá? Então é a mesma coisa disso daqui. Então me resta fazer o quê? Git push Heroku master. Ctrl C, cola aqui, e a partir desse momento, vou até maximizar a tela, é o nosso comando final de deploy. Tá? Então, nesse momento, ó, ele vai começar a fazer o build. Tá? Aqui, ó, Java App Detected, ou seja, já detectou que é uma aplicação Java, já reconheceu que é o Java 1.8, está fazendo todos os downloads das dependências, tá fazendo o build de deploy aqui
para fazer o deploy lá no Heroku, tá? Como a gente fez o build ali no Eclipse local, para gerar o nosso jar, agora ele está fazendo aqui para enviar lá pro Heroku, tá? Ó, deu sucesso. Build success. Finalizou, tá? Finalizou. E aí ele deu um link pra gente, ó. Esse aqui é o link do projeto. Vou copiar e vou tentar acessar aqui, ó. Ctrl V. Ah lá, já tá lá, tá vendo só? Já tá lá no Heroku, ó. Caminho aqui, ó. https://spring-web-heroku.herokuapp.com. É o link do nosso projeto. Se eu clicar em cadastro pessoa, perceba que ele não encontrou esse /login. Tá? Porque quando eu clico aqui em cadastro pessoa, ele verifica se o usuário fez login. Se não fez, ele acessa esse /login. Tá? E esse /login, a gente tem que fazer uma alteração no projeto. Tá? Ele não reconhece, tá, esse /login do Spring Security. Tá? É o Spring Security que está provisionando esse /login para a gente. Tá? Se a gente vir aqui, ó, nas configurações aqui do projeto, Web Config Security, perceba que meu arquivo configure, tá? Ele tem um login page /login, tá? O que eu tenho que fazer, então? Tem que vir aqui em controller, tá? E aqui no meu, pode ser meu index controller mesmo, tá? Eu vou ter que criar aqui um request mapping para login, tá? Olha só o que ele falou, olha, ele não encontrou esse template, não existe, tá? Não está acessível, tá? Então o que eu vou ter que fazer é isso, tem que vir aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e criar aqui /login. Aí eu dou o nome de login mesmo, e aqui, ó, o retorno é o meu templates login. Aqui ele retorna o index, página inicial, e aqui ele vai retornar o meu login. Aí eu salvo. Depois que eu fiz isso, eu preciso voltar no terminal e dar o git add espaço ponto novamente, digitar git commit -am, né, que é o comando aqui do commit que ele me fala, né? Git commit -am é a mensagem, então correção login, tá? Vou colocar assim, commit, digitei errado, é só um O e dois M's, e beleza. Basta agora dar o git push Heroku master para fazer o deploy novamente. Agora vai ser mais rápido, tá? O processo de deploy. O primeiro deploy ele é um pouquinho mais demorado mesmo, tá? Do que os outros. O primeiro deploy ele baixa várias dependências, faz todo um processo que agora ele não faz mais, tá? Porque já foi feito inicialmente. Beleza. Finalizando aqui, né? Beleza. Vamos então acessar novamente. Vou tirar o /login. Aqui, ó. Agora, se eu clicar em cadastro pessoa,
ele vai abrir a página de login para mim. Só que eu não tenho nenhum usuário cadastrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui meu dbeaver, tá? Que é um cliente de banco de dados universal que eu utilizo, onde eu vou configurar a minha conexão com o meu banco do Postgres lá do Heroku, para mim poder inserir um novo usuário para mim fazer login no sistema. Então eu venho aqui, ó, botão direito. Era aí um pouquinho. Aliás, você pode vir aqui nesse ícone, tá? Eu estou usando a versão 6.3.0, tá? Mas você pode... Isso aqui, inclusive, ó, vocês podem baixar aqui, tá? dbeaver.io, tá? Tem aqui a download da versão community, tá? Ele já está na versão 6.3.1, versão comunitária. Eu estou utilizando a versão 6.3.0, tá? Clica aqui nesse maisinho para criar uma nova conexão, seleciona Postgres, Next, e aqui, ó, a gente vai voltar aqui nas configurações aqui do nosso banco. Eu vou pegar essas informações que está aqui, ó, host, vou dar um Ctrl C, vou copiar, vou voltar no dbeaver, vou colocar aqui, ó, host. A porta é 5432 mesmo. Tá aqui. Database, tá? Ctrl C. Database. User. Ctrl C. User. E password. Tá aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Tá? Deixa Postgres SQL11 aqui mesmo. E dá um... Deixa eu ver se tem... Aqui, ó. Test Connection. Dá um teste aqui para ver se está pingando, né? Se está fazendo a conexão. Aqui, ó. Connected. Beleza. Sucesso na conexão. Conseguiu conectar. Então, ok. Finish. Então, vamos lá. Você pode clicar aqui, ó, botão direito, rename, tá? Você pode escrever aqui Heroku Spring MVC, por exemplo, né? Então, ok. Aí você expande aqui, tá? Esperar ele abrir aqui. Aqui, ó. Esquemas, Public, Tables. Aqui nossas tabelas, tá vendo só? Legal, né? Exatamente as tabelas que a gente tem aqui, ó. As nossas entidades, tá? Então vamos lá, né? Vamos criar um usuário aqui. Primeiro tem que criar um role, né? Então vamos aqui dar 2 cliques aqui nessa tabela de role. Ele já vai abrir o data para mim por padrão. E aí eu vou clicar aqui, ó, mais, tá? Esse mais aqui embaixo, eu coloco aqui, dá 2 cliques, né? Coloco o ID 1. E esse role que eu vou criar vai ser o quê? Padrão do Spring, tá? Para funcionar, role -admin, tá? Porque vai ser o usuário de administrador, tá? Isso aqui chama padrão do Spring, security, dou enter, save. Beleza. Agora eu vou criar um usuário. Dá 2 cliques na tabela de usuário. Vem aqui em mais, ID 1, vou criar aqui login admin, tá? Letra minúscula, admin. E a senha, pessoal, a senha é o seguinte. Opa, cliquei aqui no filtro, não precisava. Senha é o seguinte. Reparem que eu tenho, tá, na minha aplicação, ó, no arquivo da aplicação, eu tenho aqui um método, tá, que faz o encode de uma senha qualquer. Tá? Quando eu executo a aplicação, ele já faz esse encode e imprime no console para mim, tá? Dessa senha 123. É isso que eu vou fazer. Eu vou startar a aplicação, ó, botão direito,
Run as Spring Boot App. Tá? Por quê? Eu quero pegar essa senha aqui, tá? Encodada, tá? 1, 2, 3, esse aqui do API de Spring Security, né? Ele tem esse método aqui dessa classe ByCrypt Password Encoder. Tá? Então ele vai subir a aplicação e vai dar esse out para mim do resultado desse encode, que é isso aqui, ó. Então eu vou pegar, aí eu vou dar um Ctrl C aqui, vou colar, vou colocar essa senha, porque na hora de eu fazer o login, a autenticação, ele vai fazer o decoder, vai ver que é 1, 2, 3 e vai me logar. Então vou colocar aqui e vou salvar. E aí eu tenho que fazer o que? Um usuário role, tá? Usuário role, eu vou dar 2 cliques e vou adicionar um registro. Usuário, antes aqui, né? Mais usuário 1, né? Que é o usuário que eu criei agora, e o role 1 também, que é o role admin, tá? Então, save. E também, pessoal, vou colocar aqui, ó, combo de profissão, tá? Eu não tenho na aplicação para fazer esse CRUD, eu vou colocar automaticamente 2 profissões mesmo, só para testar. Vou colocar um aqui, médico, e o 2, ID 2, programador, e vou dar um save. Então tá, então criei o usuário, vou voltar aqui agora e vou tentar fazer o login, tá? Aqui no link do Heroku, tá? Vou até dar o stop aqui localmente, tá? Repare que a aplicação local é essa daqui, ó, localhost 8080, que nem tá mais no ar, né? Acabei de fazer o stop de servidor, mas eu tô aqui com a aplicação que foi feita deploy no Heroku, tá? Então eu vou até acessar ela, o context root dela aqui novamente, ó, cadastro de pessoa, ele vai ver que eu não fiz login, aí eu vou colocar aqui, ó, admin, que foi o usuário que eu criei, e a senha 1, 2, 3, ele vai fazer o decoder lá e vai me logar. Se tudo correr bem, tá aí, legal? Feito o nosso deploy, tudo funcionando bonitinho, né? Agora eu vou fazer um teste também, né? Vou criar um registro aqui. Vou colocar aqui o nome, Tadeu, Espíndola, sexo masculino, CEP qualquer, né? Posso colocar aqui ó, ele já tem web service aqui de CEP, né? Que já preenche tudo aqui bonitinho. Posso colocar aqui uma idade, profissão e salvar. Então, aqui ó, salvou, tá? Posso excluir, editar. Aqui ó, tudo certinho. Deixa eu voltar. Opa, voltei aqui. Deixa eu salvar, né? Beleza. Posso fazer busca, né? Listar pessoas. Posso gerar o PDF aqui também, ó. Peraí. Deu algum errinho aqui, deixa eu só. Ah, tá, porque eu tava no link de editar, que não faz sentido, né? Deixa eu voltar de novo no principal. Ó, ele viu que eu tô logado, nem foi pra tela de login. Tá aqui, ó, eu posso gerar o PDF. Aquela hora deu erro, né? Porque eu tava no link de edição, né? Então, deu um probleminha aqui. Tá aqui, ó, relatório Jasper, PDF, né? Então, tá funcionando. Então, aqui no Heroku, ó, agora se eu vir aqui na tabela pessoa, que são os registros lá naquela view, ó, tá aqui, ó. Acabei de registrar, tá vendo, ó? Foi parar aqui no banco de dados do Heroku. Vou cadastrar mais uma. Nem sei se existe esse CEP, talvez ele nem vai conseguir. Ó, CEP não encontrado, tá vendo? Esse CEP não existe mesmo.
tá? Mas eu vou colocar até sem CEP aqui. Ele faz essa tratativa, né, implementar do web service aqui para consulta de CEP automática. Vou colocar uma idade aqui, deixar médico mesmo, vou salvar. Ele deu erro, né, por causa do meu CEP, vou colocar novo aqui. Tá. Vou deixar o CEP vazio, para não dar erro. Vamos salvar. Beleza, salvou. Agora, se eu gerar o PDF, vai ter dois registros, né? Eu não coloquei a cidade mesmo, por isso que está vazio, né? E aqui no banco de dados, se eu dar um F5 agora, apareceu também a Ana Paula, tá? Então, é isso, pessoal. Assim que funciona, tá? O processo de deploy no Heroku. Ah, posso pesquisar, né? Eu posso pesquisar, por exemplo, Ana, né? Deixa eu só voltar aqui. Pesquisar aqui, ó. Pesquisar por Ana. Buscar. Ele só trouxe a Ana, né? Então tá funcionando a aplicação bonitinho. Foco não é a aplicação, é o deploy, né? Então tá aí. Feito o processo. Todo o processo de deploy. Testamos, né? Banco de dados, né? Conectamos aqui no nosso cliente DBeaver e tal. Então fica aí o aprendizado para vocês. Espero que vocês consigam fazer também todo esse processo. Qualquer dúvida, né? Deixa aí o comentário e tal, que a gente tenta aí te auxiliar, ok? Então, forte abraço e até a próxima. Valeu!